Oi, tudo bem com vocês? Na aula de língua portuguesa, hoje eu peço que vocês abram o livro nas páginas 54 e 55. Trabalharemos ortografia com as letras S, X e Z. Crianças, na língua portuguesa, o fonema Z, lembra o que é fonema? É o som da letra. Então, o som da letra Z pode ser representado pelas letras Z, X ou S. No caso da letra Z, olha o exemplo, a palavra azeitona. O fonema Z, quando eu escrevo com X, exemplo, olha o som da letra X, saiu com som de Z. O som de Z, quando eu escrevo com S, casa, o S representa o fonema Z. Muito bem. Acompanhe comigo agora a leitura da tirinha da página 54. Estou bom da gripe, veja só! Aliás, aprendi diversas lições valiosas com ela. Veja só, mamãe dizia e eu não acreditava. Quem podia imaginar que a gripe é contagiosa? Por exemplo, olha a cara do amigo dele. Está acamado e provavelmente com uma bela de uma gripe, não é? Nos dois primeiros quadrinhos, apenas uma personagem aparece. Como ela está se sentindo? Pensem aí. Só tem o mocinho que passou por uma gripe. Como ele está se sentindo depois de ser curado pela gripe? Provavelmente você está dizendo que ele está bem, não é? Que ele teve uma gripe, mas agora ele já está bem. Olha a próxima. Descreva a expressão da personagem que está na cama. Olhem bem a fisionomia dela. Uma carinha de bravo, né? Que não está nada contente. Por quê? Porque provavelmente o amigo passou a gripe para ele. A mãe dele já não dizia que ele aprendeu que a gripe é contagiosa, ou seja, passa de um para o outro. Por que ela está com essa expressão? Como a gente disse, essa personagem acabou de pegar uma gripe do colega, correto? Bom, agora a partir do exercício B, você precisa começar a escrever. Então vamos lá. Releia a tirinha em voz alta aí para você mesmo e copie as palavras que têm o fonema Z. Ok? Então procurem lá, crianças. Não é para copiar somente as palavras que tá escrita com Z, e sim as palavras em que o som da letra S, da letra X e da letra Z sairão com o fonema DZ. Vou avisando que são 4 palavras, ok? Então, 4 palavras você precisa retirar dessa tirinha, que tenham o fonema DZ. Agora, a letra C. Que letras representam o fonema Z nessas palavras? Então, provavelmente, você descobrirá que são as letras que eu mencionei lá no início do exercício. Desculpa. Não é?
as letras X, S e Z, mas procure lá, vê direitinho a palavra. Exercício da letra D. Observe as letras que aparecem antes e depois das letras com som de Z. O que elas têm em comum? Dessas 4 palavrinhas, qual letra que está vindo antes e qual letra está vindo depois da letra Z? Você não precisa dizer quais são as letras, e sim se elas são vogais ou consoantes. Então, observe todas elas. Que classe que elas pertencem? Das vogais ou das consoantes? Ok? Crianças, antes de eu ler para vocês o quadro verde, que eu já disse que é muito importante, eu quero retomar uma coisinha. Uns dias atrás, lá na sala de aula, alguém me perguntou qual seria a regra de uma certa letrinha. Vejam bem, às vezes não possui uma regra clara para escrever certas palavras. Um exemplo, quando vocês me falam assim, é com X ou com Z? Não é? Um exemplo. Muitas das vezes, o treino da leitura, o treino da escrita nos ajuda bastante a decorar como escreve algumas palavras, correto? Eu vou passar para vocês aqui umas tabelinhas que vão ajudar vocês a entenderem a escrita de certas palavras com S, com X ou com Z, mas que tenham o fonema de Z. Olha aqui, ó. Vamos começar. O fonema Z é escrito por Z mesmo quando está no início ou no meio da palavra. Olha o exemplo: zebra, prazo, bizarro, ok? Mais um exemplo. O fonema Z é escrito por S quando está entre duas vogais. Exemplos: coisa sai com som de Z, mas pelo fato de estar entre as vogais I e A, o som saiu de Z. Lousa escreve-se com S, mas olha as vogais que está antes e depois do S, U e a vogal A. Brasa também tem uma vogal antes e outra vogal depois. Então, se a palavra sai com som de Z e é escrita entre duas vogais, eu vou escrevê-la com S, mas o som é de Z. O fonema Z é escrito com X quando vem após a vogal E. Olha os exemplos. Exercício, o X vem depois do E. Exato, a mesma coisa. Exame, a mesma coisa. Olha a vogal E e logo em seguida vem o Z. Até a palavra exemplos, não é? O E e depois o X. Se vem o som de Z e a vogal anterior era a letra E, eu vou escrever com X. Ok? Só um momentinho. Vamos continuar. Os nossos exercícios. Mais um pouquinho que tá abrindo aqui. Olha o quadro verde,
que é importante. Então, vocês já têm aquelas folhinhas que eu mostrei para vocês aí, as folhinhas brancas em que eu escrevi, e também agora o quadro verde. Não há regras claras para a escrita das letras S, X e Z, representando o fonema Z. Mas a observação, a leitura e a prática da escrita ajudam a treinar a grafia correta. Veja algumas dicas. S entre vogais. Vai sair com o som de Z. Olha mais dois exemplos: asa e isopor. O S está entre vogais, mas o som, o fonema é de Z. X depois da letra E. E seguido de vogal. Exemplos: exato e exagero. Olha a vogal, como eu falei, que antecede a letra X. É a vogal E nas duas palavras. Então, o som do X é de Z. Muito bem. E o Z no início ou no meio da palavra. Exemplos de zelador, 11. Exercício 2. Leia para você, em voz alta, as palavras a seguir. Eu estou lendo aqui, ó. Exato. Acompanhem comigo e façam a leitura também. Blusa, azar, zumbi, executiva, lousa, peso, cozido, esotérico, exibido, liso, zonzeira. Que som as letras S e X têm nessas palavras? O som da letra? Ok, muito bem. Exercício da letra B. Organize as palavras do quadro no quadro abaixo. Então, essas palavrinhas que você acabou de ler comigo, você vai organizá-las aqui. Então, as palavras que têm som de Z, mas eu escrevo com S na primeira coluna. As palavras que têm X com som de Z na segunda coluna. E na última coluna você irá escrever as palavras que têm Z e com som de Z mesmo. Novamente, leia os números em voz alta e depois escreva apenas o nome dos números que têm o som de Z. Eu vou ler para vocês os números, podem ler comigo, vamos lá. São 12 palavrinhas que você irá escrever o nome dos números, ok? Tem que ter o som da letra Z. Não é só escrita com Z. O som da letra tem que representar o som de Z, ok? Então, olha lá. 10, 14, 66, 12, 15, 77, 21, 33, 300, 58, 17, 19, 18, 83, 212, 13, 16, 11, 110 e 200. Então, são 12 palavras que os números têm o som da letra Z. O último exercício, você vai completar essas palavras com G ou GU. Quando for o GU, é aquela atividade de representar o dígrafo. Eu vou ler as palavras para vocês, ok? Guindaste, genioso, ninguém, gelado, regente, gigante, gentil, guerreiro, gingado e guitarra. Ok? Bom trabalho.